de meditar. Agora esta chamada está sendo gravada. Então, hoje nós vamos respirar aquela respiração alternada e depois a gente vai fechar os olhos e inspirar profundamente o mantra, o meu é meu, Jesus, espero e confio em vós. Aí faz a pausa. Na pausa, a minha meditação, eu falo umas 5 vezes para Deus que mora em mim, para Jesus que mora em mim aqui, no meu peito, eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Eu só respiro, não falo, mas eu respiro. Aliás, eu respiro não. Eu faço a pausa sem respirar, mas a minha mente na palavra. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Aí eu inspiro de novo. Profundamente. Expiro. Quando tenho o pulmão vazio, o abdômen vazio, tudo vazio, ali eu faço a pausa, dizendo te amo, te amo, te amo, te amo. E aí eu inspiro de novo. Olha, isto é uma meditação das mais profundas, que quando os padres do deserto meditavam até o dia todo, para eles deixarem a mente bem centrada, tranquila, eles faziam esta pausa. Só que na pausa, para os padres do deserto, eles deixavam a pausa em branco, para eles poderem como que escutar a voz de Deus que vinha. Mas eu acho que quem está no começo desse trabalho, é melhor eu repetir lá profundamente, na pausa, te amo, te amo, te amo, te amo. Às vezes eu faço 10, 15, 20, dá 2, 3 minutos. Só que depois, quando eu inspiro, eu tenho tanta a necessidade do ar que eu inspiro não somente uma vez, mas eu tenho que inspirar até 2 vezes para eu voltar a fazer a pausa. Entenderam? Então, vamos lá, esfregando as mãos. Isso, esfregando as mãos. E agora eu quero dar uma bênção e vocês também me abençoem, abençoando a todos, a todos. Se o Magno estiver aí, quiser colocar uma música baixinho, pode fazê-lo. Senão, nós vamos com a música do silêncio. Todos abençoados, com a mão direita, fechando a narina direita, expirar pela esquerda, para fazer um pequeno exercício de concentração. Vamos fazer 5 respirações alternadas, começando, expirando, inspirando pela narina esquerda, o dedo anelar fechando a esquerda e abrindo a direita. E expirando. Inspirando. Alterna. Abra outra. Expirando. Inspirando. Trancando a esquerda, abrindo a direita. Inspirando pela direita. Trancando. Abra a esquerda. Inspirando. Tranca. Abra a direita. Inspirando. Solta pela outra. Eu acredito que todos já estão concentrados e agora
fechando suavemente os olhos. Maria Inês, eu acho que está com o microfone aberto. Isso, obrigada. Então, fechando suavemente os olhos, agora inspirando tranquilamente, expirando, e na pausa, te amo, te amo, te amo, te amo. Inspirando, expirando, pausa, inspirando profundamente, expirando, pausa, inspirando, expirando, pausa, inspirando, tem alguém com o microfone ligado que está dando um eco. Expirando, pausa, inspirando, continuem sozinhos, expirando. Tranquila e profundamente, amorosamente, façam essa respiração. Isto. Quando vem alguma distração, volte a inspirar profundamente. Conectados ao Deus que mora em nós, nos conectamos a todo o universo. É energia, é bênção de paz que cai sobre o planeta Terra. Vamos dizer ao divino que mora em nós que queremos ficar bem conectados durante toda essa live, sentindo gratidão. Gratidão por tudo aquilo que nos vai ser apresentado. Amém. Cecília, devolvo para você a palavra. Obrigada por esse momento tão precioso, que coloca a gente em disposição total, né, de fazer aquilo que Deus quer fazer através de nós.
que assim seja, né? Então, só me apresentando brevemente, né? Eu sou formada em nutrição há mais de 40 anos, fiz nutrição no Rio, e é uma paixão. Eu moro em Belo Horizonte, sou casada, tenho 3 filhos já adultos, maravilhosos, e vou ser vovó esse ano, se Deus quiser. E vejo a vida se renovando com muita alegria, né? Eu fiz uma caminhada da parte acadêmica da nutrição para descobertas mais holísticas dentro daquilo que a irmã Graciema já adiantou semana passada, né? Nesse conceito de que os alimentos têm, a nutrição é um conceito muito mais amplo do que simplesmente a gente pôr comida na boca, né? A gente se nutre de muitas coisas. Então, eu vou apresentar através de um PowerPoint e peço, assim, que as dúvidas ou aquilo que vocês desejarem perguntar ou compartilhar, só para a gente se organizar dentro do tempo, né? Que fique para o final, e aí a gente segue no mesmo esquema que foi feito na semana passada, ok? Então, vamos ver, Magno, me ajuda aí, ver se está tudo certinho, se vai ficar tudo certinho. Já apareceu? Só ir lá no seu PowerPoint agora, clicar nele. Isso aí. Ok, Cecília, já estamos vendo. Então, para quem já está com o livro da irmã Graciema, já sabe que a alimentação tem uma conexão profunda com a nossa saúde mental, com a nossa saúde cerebral, né? Que está ligada à mesma derivação embrionária do nosso intestino com o nosso cérebro, e é muito legal a gente ver, hoje existem plataformas que mostram o desenvolvimento da criança desde a concepção. Então, é muito lindo, é um milagre, a gente vai vendo em cada etapa da gestação aquilo que vai sendo formado na criança, né? Então, o cérebro é uma riqueza, é uma coisa muito importante. E a gente parte dessa premissa de que o primeiro dom maravilhoso que a gente recebe é a vida e o dom da saúde. E o nosso corpo é um microcosmo que está inserido num macrocosmo. Então, nós somos seres integrais e habitamos um corpo, e esse corpo é o nosso veículo de relacionamento com a vida, com as pessoas, tocar, né, falar, é com esse corpo que a gente se comunica a vida, que a gente troca. Então, e esse corpo é o templo, nós acabamos de fazer uma experiência, né? Esse corpo é o templo aonde habita a nossa essência, onde tem a presença, né, desse Jesus que está dentro de nós. Então, oi. Aqui tem um pouquinho que sua apresentação caiu aqui. Não sei se foi só para mim. Uai? Caiu aqui do nada. Para mim também caiu. Caiu para mim também. Caiu para compartilhamento, caiu. O meu não caiu, não. Que vai dar certo lá. Vamos lá. Tá. Enquanto você coloca, Cecília, é só dizer para a turma que é muito importante a gente lembrar os 4 tipos de alimentos. Os 4 tipos, lembro que eu falei que a gente precisa ter consciência para a gente poder entender bem o livro que vocês estão recebendo. O primeiro tipo é a gente botar no lixo todos os biocídios, que são aqueles que matam a vida. Pode ir colocando, Cecília, que eu vou falando. O segundo tipo são os bioestáticos, aquele que não aumenta
E a vida dentro de nós, os nutrientes a gente não consegue. Eu digo que engorda a gente, aquele que dá mais, que faz entende? A barriga ficar maior e tal. Então, são os bioestáticos. E, resumindo, os biocide, vocês lembram, né? É refrigerante, leite enlatado e aquela coisa toda. Ok, Cecília está voltando, daí eu paro e você pode continuar. Aí temos os dois que a Cecília vai falar, que são os bioativos e os biogênicos, que ela vai aprofundar hoje. Ok, pode assumir, Cecília. Falta você botar o PowerPoint teu. E pronto, agora deu. Ok? Tá indo bem? Todo mundo vendo? Assim, só clique em ocultar aí essa palavra aí. Sim. Esse Tá. negócio aí. Ok. Estão acompanhando? Está visível para vocês? Você já passou um. Pode voltar. Não, está passando muito rápido. Então, eu estava nesse aqui. Tá Não, vendo? estava no outro, no primeiro. Pode voltar mais. Não. Ah, tá. Pronto. Estava nesse segundo mesmo. Aqui, Tá. né? Então, mas está todo mundo vendo direitinho? Sim. Sim. Tá, ok. Sim. Qualquer coisa vocês me falam. Então, nessa forma que a gente está consciente, nessa caminhada que já foi feita, né? Eu acho que ninguém tem dúvida nenhuma da importância e do sentido que é cuidar da vida, cuidar da saúde, cuidar das nossas escolhas, porque tudo isso tem um valor inestimável e uma responsabilidade muito grande, né? Então, só relembrando aquilo que já foi falado, que o conceito de nutrição... Tem alguém com o microfone aberto? Eu estou escutando alguém? Está tranquilo? Pronto. Então, a gente precisa ficar atento a nutrir todas as dimensões do nosso ser, porque nós temos a nossa dimensão espiritual, relacional, mental e física. Então, tudo isso aqui tem seus nutrientes específicos, né? Se a gente se perguntar, o que é a nutrição espiritual? Cada um vai ter a sua resposta dentro do seu contexto de vida. Como que eu me nutro nas relações que eu tenho, né? Como que eu faço para nutrir a minha mente? Com o que eu estou nutrindo a minha mente, né? A dimensão física, eu estou fazendo exercícios, eu estou me alimentando bem, tudo, estou dormindo bem. Então, tem pilares que a gente já, nessa caminhada do retiro das 7 portas, eu acho que já houve, né, uma consciência muito grande de tudo isso. Então, para a gente nutrir todas essas dimensões, nós precisamos de prosperidade nutricional. O que é isso? Fornecer ao nosso corpo, através da alimentação, os nutrientes que o corpo precisa para viver com saúde e em plenitude. Dos exercícios físicos, lembrando aqui um detalhe, sabe? Que atividade física não é necessariamente exercício físico, certo? Então, assim, se eu faço minhas tarefas em casa, cozinhando, fazendo uma faxina, lavando uma roupa, saindo para fazer alguma compra na rua, caminhando, tudo que eu movimento o meu corpo é uma atividade física, né? Agora, exercício físico já é algo mais organizado, mais específico, né? Que já tem uma conotação diferente, com finalidades específicas de acordo com a nossa faixa etária, com a nossa condição, né?
Depois a gente precisa do repouso, aqui cabe bem a questão do sono, da higiene do sono, de tantas formas que a gente precisa cuidar da qualidade do nosso sono. A gente alimenta a nossa mente, o nosso espírito também com as artes, com a música, com o estudo, porque conhecimento é luz, conhecimento traz libertação para a gente, e depois também o contato com a natureza, porque se a gente for parar para avaliar os elementos minerais que a gente tem no nosso corpo, são os mesmos elementos que tem na natureza. Então, nós somos constituídos de átomos que também estão presentes na natureza. Então, essa conexão com a natureza também nos ajuda a manter esse ponto de equilíbrio, nos nutrir. O silêncio, a meditação, isso aqui é o que mais a gente precisa ter ciência, porque qual que é o nosso primeiro alimento, né? É o ar, depois tem a água. Então, esse silêncio traz também essa conexão com o divino que está dentro de nós, né? Através da meditação. E depois também a gente se nutre de afeto. Por isso é importante a gente cultivar o afeto, a ternura, né, esse cuidado conosco e com o próximo. Né? Eu gosto daquela regra de ouro que tem em todas as religiões, né, da gente fazer aos outros aquilo que a gente gostaria que fosse feito a nós, e também não fazer aos outros aquilo que a gente não gostaria que fosse feito a nós. Isso dá um ponto de equilíbrio bacana, né? Eu gosto de pensar dessa forma, né? Depois a gente pensa assim, que o alimento, aqui, gente, antes de eu falar qualquer coisa, eu peço um minutinho de atenção para vocês olharem profundamente para essa foto, para essa salada. Olhem profundamente. E presta atenção se acontece alguma reação no seu corpo ao observar essa salada. Só falta sentir o cheiro, né? Essa salada foi feita numa oficina de culinária que eu dei há alguns anos atrás, antes da pandemia. Com grãos, aqui é uma semente de girassol germinada. Então, olha quanta vitalidade. Aqui tem um alimento biogênico, que é essa semente, e tem alimentos bioativos, que são os legumes crus, as verduras, as folhinhas aqui, ó. Então, a gente pensar que o alimento, ele tem que desempenhar na nossa vida, não tem, ele já faz isso independente de qualquer coisa. Ele desempenha vários papéis na nossa vida. Alimento é aconchego, é prazer, alimento é herança cultural, alimento é comunhão, alimento é aquele que fornece nutrientes, que alimentam o nosso corpo e promovem a nossa saúde. Então, é importante que quando a gente pensa em preparar uma refeição, pensa no alimento que a gente vai comprar, vai escolher, né? É bom que a gente cuide dessa atenção mais, assim, voltada com um sentido para mais vida, para mais saúde, né? Porque tem como a gente conectar entre si todos esses papéis que o alimento representa na nossa vida. Mas o foco precisa ser esse aqui, ó. Porque quando eu falo que é herança cultural, e se na minha cultura eu habituei a comer alimentos biocídicos, alimentos que não são alimentos, que têm antinutrientes. Então, aí com o conhecimento, com a parte, né, da razão e com o sentido, eu vou aprender
que existem formas de eu preparar aquele alimento que às vezes eu tinha um determinado hábito. Quem sabe é possível eu mudar ingredientes, mudar a forma de preparar e conseguir elaborar aquele alimento de uma forma mais saudável. Isso é possível, né? É possível. É um aprendizado. Depois, quando a gente pensa que o ato de comer, ele passa por diversos campos que a gente poderia fazer uma espiral ascendente. Imagina quando tem aqueles assim, roda-moinhos, né, que o vento bate na areia e levanta o vento, ele sai girando, 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 mas só que ele faz isso de forma aberta, né? Então, a gente pode pensar nisso como o ato de comer que cresce evolutivamente em várias potencialidades, né? Em várias dinâmicas, vários níveis de consciência. Vocês lembram que, né, a gente falou do nível de consciência que a gente vai adquirindo com a mudança dos hábitos e com a busca de uma qualidade de vida melhor? Nesse primeiro nível, a gente tem a dinâmica das potencialidades. Eu gosto até de comparar isso com uma dinâmica dos instintos. Aquilo que é espontâneo ou mecânico. Se eu tenho fome, eu quero comer. Na hora que a gente está morrendo de fome, que está com aquele buraco no estômago, é muito difícil, desafiador a gente racionalizar e pensar o que eu vou fazer para comer. Então, é importante, quando eu falo assim, às vezes a gente vai para uma festa, vai para né, fazer compra no supermercado, a gente precisa ter cuidado para não ir com fome. Sempre fazer uma refeição antes, porque na hora que a gente está com fome, a gente perde um pouco a racionalidade, às vezes, né? E come além do que precisa. A gente passa do limite ou não consegue fazer boas escolhas. E, nesse ponto aqui, a gente pode observar também que o ser humano, com a oferta, com a psicologia de marketing, ele acaba indo além daquilo que ele poderia suportar ou que lhe faria bem. Já o animal, ele segue muito o instinto dele. Então, assim, quando um bichinho está doente ou está passando mal, por exemplo, cachorro, ele come capim para poder limpar, né? Tem várias reações que às vezes acontecem instintivamente de autocura nos animais, e que a gente vai perdendo essa capacidade de se escutar quando a gente perverte os nossos sentidos com a superalimentação. Comer demais, não mastigar, comer depressa, não sentir, né, o sabor. Isso vai gerando, comer demais vai gerando um estado de intoxicação em nós, que dificulta a autopercepção. Só que quando a gente começa a respirar, prestar mais atenção, buscar informação, a gente já usa o alimento de uma forma mais individualizada, onde vai perceber o alimento como satisfação sensorial, também sentimental, emocional, intelectual, e é importante a gente criar o hábito de se perguntar, quando está meio estressado, né, dá aquela vontade de saltar a geladeira, eu estou com fome de quê? O que é que está por trás dessa, às vezes é uma ansiedade, às vezes é uma outra fome, que não é exatamente a fome de comida, né? Depois a gente passa para uma dinâmica de grupo. Vocês lembram que um dos papéis do alimento é ser comunhão? Porque a alimentação também gera uma forma de convivência grupal. Toda vez que a gente comemora alguma coisa, sempre tem, ao redor de uma mesa, tem alimentos gostosos, tem coisas gostosas, né? Porque também nós temos necessidade de buscar, de ter companhia, celebração, né, de atos sociais. Então, a gente lembrar que
se a gente parar para pensar aqui, né? Onde que Jesus instituiu a Eucaristia? Né? Não foi ali ao redor de uma mesa, né? Com os primeiros apóstolos? Aqui é interessante, até fica uma dica aqui para quem não assistiu e quiser ver, uma série muito bonita que está no Netflix, que chama The Chosen, que mostra um Jesus muito humano, né? Como que ele escolheu os apóstolos, e é muito bonito, mostra esse Jesus, assim, que está do nosso lado e que nos deixou, né, o alimento dos alimentos, né, para quem faz essa experiência, né? Depois, a gente pensa também na dinâmica da sobrevivência. Aqui é uma coisa importante da gente parar para pensar que as nossas escolhas, do que a gente põe no nosso prato, tem um impacto na conservação, na saúde, na preservação do planeta, da natureza, né? Não foi à toa que o Papa Francisco, né, nos chama o tempo todo, né, aquele cuidado com a casa comum, a casa planeta, a casa nosso corpo, né? Então, aqui é importante a gente pensar que o tipo de produção de alimento, tipo de cultivo, né, se é agroecologia, se é monocultura, se é produção de transgênicos, tudo isso a gente está vendo o impacto disso na natureza, né, naquilo que é triste a gente está vendo acontecer. E que as nossas escolhas, como que eu descarto o lixo, né? Tudo isso tem a ver com a dinâmica de sobrevivência, com a consciência social, com o enfoque cultural. A gente vê também quantos lugares onde existe a supernutrição, o excesso, existe a subnutrição. Né? Outro dia eu li, não lembro, não saberia dizer agora, mas eu li uma matéria que falava o percentual ínfimo de pessoas bilionárias que existem no planeta poderia suprir todos os que morrem de fome, podia suprir a fome no mundo se houvesse partilha, né? E ainda ia sobrar muito para eles, né? Mas é tudo aqui para a gente fazer as nossas reflexões, cada um aí no seu travesseiro, na sua meditação, né? O que eu posso fazer? O que depende de mim, né? Nas minhas escolhas do dia a dia. E depois a gente vê também a dinâmica do absoluto, onde a gente vê que essa liberdade de escolher, ela não é condicionada mais pelo instinto alimentar. Então, eu vou ver o alimento como fonte de mais vida. Então, comer para viver ou viver para comer, né? E aqui está a nossa meta, experimentar a comunhão com tudo e com todos. Então, assim, isso é muito bacana, a gente parar para pensar com que consciência que eu faço o alimento da minha casa, né? Depois a gente pensa também, né, naquilo que vai além do que colocamos na boca, saúde física, saúde emocional, saúde mental, tudo isso, gente, é resultado das escolhas que a gente faz no dia a dia. Para isso, a gente tem que ter, porque não é fácil mexer em hábito alimentar, nós todos sabemos, nem sempre o conhecimento é o suficiente para a gente manter aquela escolha, né? Então, a gente precisa ter uma boa motivação. Qual é a minha motivação? Qual é a sua motivação para ter escolhas saudáveis no dia a dia? E se eu faço as boas escolhas, quais são as consequências? O que eu vou colher? E o contrário também, se eu negligencio, quais vão ser as consequências, né? Depois, isso também vem com o autoconhecimento e com a autopercepção. Aqui eu gosto de citar também essa frase, né? Que é do século II a.C. Manter a ordem, em vez de corrigir a desordem, é o princípio básico da sabedoria.
Curar a doença depois que ela aparece é como cavar um poço quando se tem sede ou forjar armas com a guerra iniciada. A gente poderia achar muitas frases, tem muitas frases que a gente pode mudar. Era essa que, né, no momento que eu escolhi, eu pus essa aqui, mas a gente tem muitas possibilidades de fortalecer as nossas escolhas, né, no dia a dia. Agora aqui, gente, é uma coisa maravilhosa, é um milagre que me apaixona, né? É ter a consciência de que a gente tem um corpo, é um milagre atrás do outro. Nós temos dentro de nós um relógio biológico que determina esse ciclo, que o nome técnico dele é ciclo circadiano. Ele é controlado pelo cérebro, pelas funções hormonais, pela luz, pelo sono. Então, vamos pegar aqui, ó, a partir do alaranjado aqui, tá vendo, ó? Que é o dia, o ciclo do dia. O nosso corpo, o dia está amanhecendo em torno de 6 horas, então, nesse despertar do corpo, é interessante a gente chegar na janela, ou na varanda, ou no quintal, cada um sabe aquilo que é possível para si. E olhar para a luz do dia, abrir os olhos e piscar e respirar fundo. Por quê? Aqui no globo ocular tem um nervo óptico que está diretamente conectado com o cérebro. Então, no momento em que entra a luz e eu respiro e pisco, eu estou dizendo para o meu cérebro, está de dia, vamos acordar. Então, é como se ele ligasse o interruptor de uma porção de ações que vão acontecendo naturalmente, sem a nossa mínima interferência. Então, naturalmente, que a gente acorda, está todo mundo deitado, né? Dormiu, está na horizontal. Ficou na vertical, começa a ter uma elevação da pressão sanguínea, reduz a produção de melatonina. O que é melatonina? É um hormônio que induz ao sono, certo? Ele é produzido, olha aqui, se a gente fizer uma linha reta daqui até aqui, ó, produção de melatonina começa à noite. Tá? Agora, ó, começando a nossa produção de melatonina. Aí dá aquele sono gostoso, aí o corpo tá falando assim, ó, gente, tá na hora de preparar para dormir. Vamos lá, né? Então, aqui também começa a aumentar os movimentos peristálticos. Aqui, gente, é importante lembrar que está aí na rotina diária do retiro das 7 portas, beber a água em jejum, fazer os exercícios, né? Tudo isso aqui, ó, tomar o limão, são ações que vão estimular o funcionamento dos intestinos. E aqui, para quem tem esse reloginho funcionando bem, já bota o lixo para fora, as fezes já vão logo para fora, né? A urina da manhã, ela sai mais escura, mais densa, porque foi feita uma faxina à noite, né? Então, em torno de 10 horas da manhã, a gente já está ali, ó, num estado de alerta, né? Isso se a gente está seguindo, respeitando o milagre do ciclo do nosso relógio biológico. Em torno de meio-dia, tem maior incidência dos raios solares sobre a Terra, a gente já está, né, nas funções plenas do movimento, né? Aqui a gente vai ter a capacidade de uma melhor digestão, porque tem hormônios, tem enzimas, tem tudo em função de uma melhor digestão, né? Depois, no decorrer do dia, esse processo continua sem a nossa interferência, ou melhor, a nossa interferência ela está num ponto, nas escolhas alimentares que a gente faz, e no respeito aos horários do nosso ciclo biológico. Depois, aqui, à tarde, a gente vai ter maior eficiência cardiovascular,
e mais força muscular. Depois, aqui muda até a cor do escrito, tá vendo? Ó? Em torno de 18 horas, vem o pôr do sol. Aqui começa a ter uma redução da luminosidade, aqui ainda tem uma maior pressão sanguínea, maior temperatura corporal. Aqui está na hora da gente fazer um lanche leve, uma quantidade pequena de alimentos de fácil digestibilidade, de preferência um caldo, uma sopa, legumes cozidos, ou um caldinho bem leve que não exija do corpo um trabalho muito, muito forte, né? Aqui precisa da gente colaborar com o corpo para que ele não tenha que demorar muito para digerir o que a gente come. Por quê? Começa a ter uma redução dos movimentos peristálticos. O que vai acontecer se eu comer um pratão de comida aqui? O intestino, o estômago vai diminuir a velocidade do movimento peristáltico, esses movimentos que pressionam, né, o alimento, o ciclo da absorção. O que vai acontecer? Vai ficar meio paralisado. Então, vem um sono de má qualidade, acordar de madrugada, ao invés do corpo entrar no que a gente chama de metabolismo basal, que é o funcionamento com o mínimo de gasto energético para fazer o repouso, fazer a faxina. A gente não entra nesse sono profundo. E se não tem esse estágio de sono profundo, o que acontece? Cansaço, não tem restauração, consolidação das memórias. Isso tudo traz efeito, no dia seguinte a gente fica cansada, né? E aí, todo o prejuízo que já foi conversado também em outros momentos, já foi colocado no material que foi distribuído. Então, a gente está aqui dando umas pinceladas, né? E depois, em torno de 4h30 da manhã, menor temperatura corporal, menor pressão sanguínea, para a gente poder se restaurar e, na hora que o dia amanhecer, começar tudo de novo. Agora, gente, pensa bem no milagre que é isso aqui, né? Não tem, assim, não tem explicação. Se a gente parar para pensar na beleza que é esse relógio que a gente tem. Tudo funciona em harmonia. Então, para isso, a gente precisa se cuidar para poder preservar esse presente que a gente recebeu de Deus, né? E aí, quando a gente fala nesse relógio que funciona sem a nossa interferência, quem que controla isso, né? Sistema nervoso. A gente tem o sistema nervoso central, que é formado pelo cérebro e pela medula espinhal. Central, está no centro, né? E tem o sistema nervoso periférico, que é tudo aquilo que está fora do sistema nervoso central. Nesse sistema nervoso periférico, a gente tem o sistema nervoso somático, soma é igual corpo. O autônomo, o próprio, que funciona sem a gente interferir. E também o sistema nervoso entérico, intestino. Então, olha bem, gente, como é que é importante a gente conhecer o que está contido nesse pacote, né? Quando eu falei daquilo que funciona sem a gente interferir em nada, porque a gente dormindo, a gente não controla nenhuma reação. Quem que fala para o intestino que está na hora de expulsar as fezes, né?
Quem que fala para o coração que tá, né, que ele tem que bater naquele ritmo? Então, tem todo um milagre acontecendo, independente da nossa vontade. E aí, eu gosto de explicar esse ponto, que eu acho super importante, para a gente ter consciência do caminho que o alimento percorre depois que ele entra na boca. Por onde que ele passa? Qual é o papel de cada parte do trato digestivo, né? Também chamado aparelho, sistema digestório. A gente sempre ouviu falar aparelho digestivo, hoje é um sistema que a gente usa mais essa expressão, sistema digestório. Então, na boca, a gente tem as estruturas que têm a função de quebrar o alimento e também de captar sabores que vão comunicar para o nosso cérebro que o alimento está gostoso, que está doce, que está salgado, que está ácido, que está, né, adstringente, tudo. A boca, com as suas estruturas, no palato, tá, aqui tem a úvula, que é aquela partezinha lá de trás da garganta, a língua. Na língua tem essas papilas, essas microbolinhas, que têm a capacidade de mostrar para a gente os sabores. Elas que são responsáveis pela nossa sensação de sabor. E quando a gente, que é uma coisa importante, quando na nossa alimentação tem muita coisa biocídica, artificial, a gente põe aqui refrigerante, temperos prontos, esses temperos que tem glutamato monossódico, essas coisas industrializadas, venenosas, o que que elas fazem? Muito açúcar também, açúcar branco, eles vão anestesiando essa capacidade que a língua, que as papilas têm de sentir sabores. Então, a gente vai perdendo a sensibilidade gustativa quando a gente come muita coisa biocídica, porque está cheio de química que não faz parte da nossa natureza. Então, a gente vai querendo mais sal, mais açúcar, mais tempero, porque na hora que a gente bota um alimento natural, nossa, que coisa ruim, isso é sem graça, não tem sabor. Por quê? Porque o paladar está contaminado. Então, quando a gente faz a descontaminação, que é esse trabalho que está sendo feito durante esse retiro, é uma descontaminação do paladar, né? O retorno à origem dos alimentos mais simples, mais naturais, a gente vai ajudando a nossa, né, essa estrutura, a língua, a recompor a capacidade, readquirir a capacidade de perceber sabores. Os dentes quebram o alimento que a gente põe na boca. Então, nesse processo também entram as glândulas salivares. Aqui, eu gosto muito de falar isso aqui, gente. Aqui que estão os dentes para quebrar os alimentos. O estômago não tem dente, os dentes estão aqui. Então, a gente tem que morder, mastigar muito, até o alimento dissolver bem na boca, virar um caldinho para depois a gente engolir. E é nesse processo de mastigação que as glândulas salivares são estimuladas e liberam a saliva, liberam hormônios, liberam enzimas. A enzima que está na saliva, ela é responsável por quebrar as ligações dos carboidratos. Então, os carboidratos são quebrados na boca para que cheguem aqui no estômago já prontos para a segunda etapa da digestão. Então, o alimento é deglutido, ele vai descendo aqui pelo esôfago e, cai aqui no estômago. O estômago tem movimentos peristálticos, tem enzimas, tem um ninho preparado para receber o alimento. E aqui, a acidez do estômago é que vai ter a competência necessária para quebrar as ligações químicas das proteínas. A gente não absorve proteína, a gente absorve aminoácidos, que são
Imagina aqui, ó, meu brinco aqui, eu vou usar o brinco. Não, aqui, ó, o terço. Eu gosto de usar, é melhor assim, ó. Aqui, tá vendo, ó? Imagina que essa corrente aqui, ó, é uma proteína. Eu comi feijão, ele é cheio de proteína e a proteína é uma corrente. O estômago, o dente vai quebrar os grãozinhos lá. Quando chegar no estômago, as enzimas do estômago vão quebrar essas ligações aqui, ó. Vai abrir e vai liberar os tijolinhos, que são os aminoácidos. Aí que eles vão ser absorvidos. Então, gente, vai vendo a importância de cada etapa do processo digestivo. Então, eu tenho controle sobre o meu processo digestivo até aqui, na mastigação, no processo de mastigar. Depois eu não tenho mais. Então, se eu joguei um alimento aqui mal preparado, mal mastigado, se eu ainda enchi de líquido, tomei suco, tomei coisas líquidos durante a refeição, eu diluo essa concentração aqui. Aí, com esse líquido aqui diluído, não vai ter a capacidade de quebrar logo, vai precisar produzir mais, e aí vai ficar mais tempo o alimento no estômago. Então, com o calor e com a acidez, vai começar a fermentação. Então, tem um estufamento, tem gases, né? Às vezes retorno, né, do fluxo de gases, fica desconfortável e não é saudável. E as gorduras? Aqui, ó, a vesícula biliar, o fígado, tem papel, uma função específica com as gorduras. A vesícula joga aqui dentro a bile, que vai emulsificar as gorduras. E essas gorduras vão ser também cortadas pela bile em frações que vão possibilitar a absorção das moléculas, ok? Aí vem para o intestino, e o processo continua. Cada alimento, cada nutriente tem sua casinha, tem seu receptor. Então, é importante que esse processo seja feito adequadamente, porque aí tem a absorção de sais minerais, de aminoácidos, vitaminas, até da água, né? Tudo isso é absorvido aqui, ó. Isso tudo aqui, e vem para o intestino grosso, que já é aonde vai caminhar para excretar as fezes aqui, ó, certo? Esse é o processo que o alimento percorre dentro do nosso corpo. E aí, quando sai aqui, a gente tem que aprender a observar as fezes. Se tem um processo digestivo cheio de gases, de fermentação, né, vai boiar as fezes no vaso, vai ficar cheia de gases, né? Aqui só uma ampliação para vocês perceberem que esse tecido aqui, ó, cada parede, ela é feita disso aqui. Então, as células, elas têm membranas que têm que ficar bem coladinhas, tá vendo? Quando o nome é esse aqui, ó, tight junction. Então, quando essas membranas ficam inflamadas, elas afrouxam. Aí, passa elementos que não estão preparados adequadamente para um processo que gera inflamação no intestino. Então, é importante também que a gente trabalhe para não ter, que daqui, ó, vem para a corrente sanguínea, né? O que está passando para dentro do corpo? O que eu estou absorvendo? Que nutrientes são esses, né? Então, tem que ter todo um processo, eu falo assim, não é que vem direto do intestino, é que é tudo vascularizado, né? Então, tem um monte de estruturas circulatórias
que fazem todo esse caminho, né? Por isso que precisa desse processo funcionar direitinho, para que não passe nada fora do lugar, não tenha uma frouxidão entre essas membranas. E aqui vem, olha só, que lindos esses brotos. Aqui são mais alimentos biogênicos. Aqui foi uma sementinha de girassol, aquela que dá para o papagaio, que ela foi colocada na água, ela hidratou, depois essa água foi eliminada, essa sementinha gerou um biquinho que virou um narizinho que a gente pôs na terra e que cresceu e fez esses brotos lindos, que a gente pode pôr na salada, pode pôr no suco. Se a gente fosse tirar, alguém já deve ter ouvido falar da foto Kirlian, que é aquele aparelho, né, que fotografa a aura. Se a gente for olhar, fosse ver, fazer uma foto disso aqui, o campo energético ao redor desses alimentos biogênicos, ele é enorme, é lindo, todo azul, brilhante, né? Então, essa vitalidade, ela passa para o nosso corpo no processo de mastigação. Então, é importante a gente ter sempre alimentos biogênicos na nossa alimentação. E aqui, é um convite que eu faço em todos os trabalhos que eu fazia, né? Sempre assim, eu sempre considerei mais importante do que a própria recomendação dietética, essa recomendação aqui, ó. Primeira coisa, aquele exercício que a gente fez no comecinho da live, faz sempre, né, de esfregar as mãos. Esfrega a mão aí enquanto eu estou falando, para vocês observarem, né? Esfrega a mão e põe uma de frente para a outra. Olha o campo energético que se cria. Então, nós temos um fluxo energético circulando no nosso corpo. E como que é a forma mais adequada da gente se alimentar? Esse convite eu faço para cada um de vocês que está aqui nessa live. Observa como que você está sentado ou assentada na cadeira. Vê se tem como ficar com a coluna bem retinha, como se tivesse assim, ó, um fiozinho te puxando por aqui e outro lá por baixo. A pontinha da coluna, a pontinha lá para o céu e a outra pontinha para a terra. Olha se está bem, bem retinho. Aí, observa. Imagina que tem um prato de comida na sua frente, na mesa na sua frente. Se você está na frente desse prato, tem uma comida muito gostosa, você está morrendo de fome, ao invés de você atacar direto, presta atenção nisso aqui. Primeiro, respira. Fecha os olhos e respira profundamente 3 a 5 vezes. Essa mesma respiração que a gente fez hoje, faz esse exercício. Com isso, gente, olha só, quantos benefícios, além daqueles que a irmã Graciema já colocou para nós. Primeiro contato com a presença de Jesus dentro de nós. A oxigenação que promove, aqui vem a parte fisiológica. A oxigenação, ela prepara o nosso corpo para absorver bem os nutrientes. Porque todas as reações bioquímicas, elas precisam de nutrientes, de oxigênio, para elas acontecerem. Então, um corpo oxigenado, relaxado, tem menos compulsão, vai aproveitar melhor, às vezes é um alimento maravilhoso, riquíssimo, que está ali no seu prato, mas que se você estiver estressado e não prestar atenção, você não vai absorver com toda a potencialidade que ele tem para trazer para o corpo. Depois, manter a coluna ereta. Por que isso? Vocês perceberam que tem um fluxo energético que circula no nosso corpo, né?
Então, se você fica com a coluna ereta, você não pressiona o seu estômago. Vocês viram ali atrás, no outro slide, como é que é a estrutura do estômago. Ele é uma bolsinha. Então, você imagina que se você está sentado, curvado, todo curvado para frente, o que você está fazendo com o estômago? Achatando, pressionando, né? Então, a gente não permite esse fluxo de energia que é altamente concentrado no nosso abdômen, a gente não permite que esse fluxo caminhe naturalmente e eficazmente. E a gente precisa disso para o processo digestivo. E até a compressão física também, ela não facilita a digestão, a circulação, né? E aí vem aquilo que eu já falei, que é a mastigação adequada. Por quê? A gente precisa aprender a degustar os sabores, a degustar as texturas, também quebrar as estruturas dos alimentos. Aqui eu acho bacana assistir como, não sei, uma contribuição talvez que possa ser gostosa, né, para os momentos de lazer, de nutrir a mente, assistir filmes que falem desse processo da gente saborear, né? Então, tem alguns filmes interessantes, tem A Festa de Babette, que é um filme antigo, não sei se ainda está no Netflix, né? Eu assisti um recentemente que eu achei lindo também, esse está no cinema ainda, não está no Netflix, chama O Sabor da Vida, que mostra a relação com esse preparo da comida, né? Aí a gente faz de cada refeição um momento de meditação, de comunhão, sempre buscando mais qualidade de vida e mais saúde, tá? Então, presta atenção nesse processo, tá? Respiração, coluna ereta, mastigação adequada e mais uma dica, solta os talheres enquanto mastiga, né? E é óbvio, gente, acho que não precisa nem de eu falar, mas eu vou falar, né? Sem celular do lado, sem televisão, sem computador do lado. Já deu para perceber que é um momento de muita conexão com o nosso corpo. Não dá, gente, para dividir isso com a tecnologia. Não dá, porque senão a gente perde a nossa tecnologia divina que está impressa em cada célula do nosso ser, tá bom? E depois, quem prepara os alimentos tem que ter consciência daquilo que a gente já fez aqui. Toque das mãos, a energia, cozinhar com amor, né? A pessoa que manipula os alimentos, ela precisa ter consciência do valor do alimento, tem uma cadeia que fez com que esse alimento chegasse até a gente. Quem plantou, quem preparou a terra, né? O valor do próprio trabalho também. Então, assim, tem muita coisa importante para a gente não prestar atenção. Precisa estar atento, né? Olha a salada linda de novo aqui, tá vendo? E depois o custo da alimentação, né? Quanto mais simples, mais natural, mais pura, mais saúde, mais preservação do planeta. E o que comer? Prosperidade nutricional adequada às necessidades individuais, tá bom? E aí também, isso aqui está ligado à região onde a gente mora, aquela disponibilidade daquilo que é cultivado mais próximo de nós e que está na estação adequada, embora hoje às vezes seja difícil, né? A gente que está morando em cidade grande, é difícil a gente saber o que está em época, né? É o que geralmente está mais barato, né? Mas é muito difícil com essa alteração da natureza, né? Da produção alimentar, né? Aquilo que não é orgânico é fácil ser produzido o ano inteiro, né? Então, cada um pode encontrar o que é possível na sua realidade. E alguns pilares também, né? Eu acho importante a gente pensar assim, de ter a cabeça, né, a mentalidade aberta, a gente está disposto a experimentar, a não ficar preso
né, há muitos tabus, coisas do passado, que não vão construir nada agora. Está disposto a experimentar receitas novas, a não ter medo de experimentar, fazer as coisas novas. Não, né, não gostei, às vezes, desse sabor hoje, mas experimenta de novo daqui a um tempo, vai aos pouquinhos, né, uma coisa de cada vez. Depois, lembrar disso aqui, gente. O nosso corpo é 70% água, né? Então, como é que eu calculo o tanto de água que eu tenho que beber num dia? A fórmula é essa: 35 ml vezes o, o seu peso atual em quilos, certo? Então, é essa conta. O resultado dessa conta é a quantidade de água que você deve beber por dia. Mas essa água não é para ser bebida toda de uma vez, assim, não, lógico, não vai beber 2 litros por dia, né? É importante que ela seja fracionada, para que a gente beba ela assim, ó, misturada com a saliva, porque a saliva é um suco milagroso que a gente mesmo produz, certo? Que tem efeitos terapêuticos sobre o estômago. Então, beber essa água ensalivada durante o dia, no decorrer do dia, né? Não ficar assim muito tempo sem beber água, depois vai e bebe 2 copos de uma vez. Não, vamos beber ela bem durante o dia, em várias etapas, para estar sempre hidratando, principalmente, né, depois dos 60, e no calor, isso é mais importante ainda, ok? Comer alimentação de verdade, aprender, gente, né, a ver quando a gente compra as coisas, olhar a lista dos ingredientes que tem nos alimentos, nas etiquetas, né? Aprender a olhar se é comida de verdade, tá? Não se deixar enganar pela propaganda de marketing, né? Interesseiro que não constrói, que não quer a nossa saúde. Depois também ter autodomínio, equilíbrio, olhar para as emoções que às vezes estão presentes na hora da refeição e dar uma parada, né? Parou. Isso que a gente fez com a respiração é mais ou menos isso aqui. Respirar antes de cada refeição é uma forma da gente se fazer presente. Atenção plena no momento presente. Eu vou stop, é aqui a sigla em inglês, né? Stop, eu paro, né? Eu vou observar tudo ao meu redor, dar uma respirada, aqui é tomar uma respiração, observar, me auto-observar, parar com aquilo ali um pouquinho e recomeçar, né? E lembrar também da higiene do sono. Antes de 1 hora antes de dormir, né? Ir reduzindo a luz. Quem gosta de tomar banho à noite, experimenta não deixar todas as luzes acesas no banheiro, reduzir a luminosidade do quarto, da sala, para que o cérebro já vá entendendo que a redução da luminosidade conduz ao sono, né? Lógico, aqui afastar computador, celular, isso aí, dentro do possível, vamos ter essas intenções bem presentes, né? Isso, né? Eu estou disponível, aqui tem meu celular, eu faço atendimentos online para quem desejar, né, aprofundar nesse processo, e aí estou disponível para quem quiser perguntar alguma coisa, certo? Agradeço muito pela oportunidade. Ok. Deixa eu Cecília, voltar aqui. isso, pode. Isso, cancele o compartilhamento, pronto. Cecília, em primeiro lugar, eu quero dizer muita gratidão por você poder se disponibilizar a trazer esses conhecimentos. Eu digo para você,
eu já assisti muitas vezes você falando, mas eu digo que a cada mês a gente deveria ouvir de novo. Por quê? Porque cada vez que a gente ouve, a gente parece que é uma nova energia da gente poder se alimentar bem que a gente adquire. E adquire, assim, não somente uma nova energia, mas pensa um pouco. Por exemplo, até que o pessoal vai levantando a mão, que já tem gente levantando aí, eu gostei muito e vou salientar aqui aquela frase que você disse: a gente procurar cuidar da saúde quando já está doente, e ali eu digo aqueles que têm plano de saúde, que não é plano de saúde, mas é plano de doença, é como você disse, eu achei ótimo, é como a gente está morrendo de sede e vai cavar um poço para querer tomar água. Então, não é a hora a gente de cavar um poço para tomar água. Então, cuidar da saúde. E eu completo, cuidar da saúde antes dos 50 anos de idade. Sabe por quê? Porque depois dos 50 anos, o corpo ele já está mais enfraquecido, a vida já está trazendo muitas consequências, os órgãos já estão mais necessitados, é mais difícil voltar a ter uma saúde plena depois dos 50. Claro que é possível, todo mundo. Eu digo, eu estou com 80 e eu preciso cuidar hoje da saúde. Mas é muito interessante a pessoa pensar que hoje eu preciso começar a cuidar da escolha dos alimentos. E outra coisinha que eu vou salientar aqui, que até que a turma está aí, é aquilo que você diz, né? A gente comer devagar, a boca cheia, mastigando as mãos vazias. Os talheres ali devem estar soltos, sentados aí no prato, para eu poder me concentrar na mastigação, que você diz bem claro, o estômago não tem dente, o dente está na boca. Aí, depois que a comida passa para o estômago, eu não tenho mais aquele poder sobre aquilo. Eu tenho esse poder até que ela está na boca, até ela chegar a esse lugar. Ok, eu vou deixar, porque ali tem várias pessoas com a mão erguida e vamos deixar a pessoa falar. Vamos lá, quem é que vai começar? Que vai começar? Tem 3, 4 aí com a mão erguida. Eu. Pronto, pode abrir. Gratidão, porque todas as lives são importantes. Mas a irmã Graciema completou, e você também, Cecília, eu tenho uma irmã que chama Cecília, está com 84 anos. Então, é muito importante mesmo a alimentação, tudo. É uma das lives mais importantes para mim, a alimentação, a respiração. Todas são. Mas essa se sobre mais, que é o caminho para a gente viver bem. Não sei se é o que eu disse. Eu já estive aí no Centro de Vida 2 vezes, e eu sigo muita coisa mesmo. Muito obrigada, gratidão eterna. Quem está falando, quem é mesmo, que eu não estou vendo? Adelina. Bom, é aqui Adelina. O nome aqui sai do meu Ok. marido, Elias. Tá bom. Obrigada, irmã. Obrigada, Aqui em São Adelina. Paulo, né? Ok. Ok. Então, vamos ouvir outra. Outra tem, olha, várias pessoas com a mão levantada. Quem é que vai abrir o microfone pode começar. Posso falar?
Raquel. Aqui, Boa Raquel. boa noite a todos. Muito obrigada. É sempre um privilégio realmente poder ouvi-las, né? A irmã Graciema e hoje você, né, Cecília? Muito obrigada. Eu gostaria de saber, Cecília, se nesse breve espaço aqui que a gente tem, se seria possível você nos falar, assim, como fazer a germinação de sementes em casa? Nossa, meu Você Deus. acha que é possível? Se não for, tudo bem, que às vezes é algo que vai requerer mais tempo e tudo, mas eu já te agradeço. Eu posso falar assim com muita alegria, mas depois você precisa praticar, e aí você viu ali meu celular, eu posso, né, dar essa orientação, e tem no site do Centro de Vida, né, irmã Graciela? Tem, obrigada. Então eu vou Aí olhar é lá. bom você ver fazer, né? Quando a gente vê fazer é outra coisa. A primeira coisa, lavar a semente. Vamos pegar o exemplo aqui daquela sementinha de girassol que você viu ali, ou até um grãozinho de trigo. Eu gosto de usar muito o exemplo do trigo, tá? Então, por exemplo, o grão de trigo. Você compra um trigo que seja orgânico, de preferência orgânico, que se a semente for transgênica, ela não vai germinar, ok? Então, você pega, por exemplo, o trigo, passou ele na água, lavou bem, até a água sair clarinha. Deixa ele a noite inteira de molho na água filtrada, pode colocar um pouquinho de limão ou vinagre de maçã, porque as sementes, elas têm fitato. Fitato é um fator antinutricional para o nosso corpo. Então, é importante esse processo de hidratação que tira fora o fitato. Ele vai fazer o quê? Se você come um feijão, um grão de bico, uma ervilha, que você não deixou de molho, não fez esse processo, ele vai gerar gases e vai ser antinutritivo para ele mesmo, entende? Ao invés do nutriente chegar primeiro no receptor, o fitato não deixa que ele chegue lá na casinha dele. Então, é um fator antinutricional. Compete com o próprio nutriente que ele tem em si. Então, deixou de molho a noite inteira, de manhã você escorre aquela água, despreza aquela água, lava mais um pouco e vai deixar num vidro. Vou pegar aqui meu copo só para dar um exemplo, tá? Você pega um filozinho, tampa e põe uma borrachinha em volta, uma gominha para prender. Aquele vidro vai ficar emborcado. Vou fazer outro exemplo aqui, ó. Pega no escorredor de louça, escorredor de prato, você põe o vidro emborcado com um filozinho na ponta, deixa ele inclinado. Na manhã seguinte, você lava, a cada amanhecer e a cada anoitecer, você vai lavar. É só, como ele tem um filozinho na ponta, em cima, você vai chegar debaixo da torneira, lavar assim e jogar aquela água fora. Certo? Até começar a aparecer um narizinho. Na hora que aparece o narizinho, ele já está germinado, certo? Então, primeira coisa, ficar de molho não é a germinação em si, é a hidratação. É a primeira etapa, porque o grão está seco, ele precisa da água para hidratar. Depois vem a germinação. O processo já começa, mas a gente não vê. A germinação vai acontecer depois, nas horas subsequentes. Cada semente, cada grão vai ter um tempo específico, né? E aqui eu vou dizer também, para quem come castanhas, amêndoas, quem come linhaça, sempre precisa hidratar. Não comer chia sem hidratar, não comer linhaça sem hidratar. Aí você vai pôr, no caso, essa aí não dá para você fazer isso de jogar água fora depois. A linhaça e a chia, elas soltam uma gelatina que é difícil você jogar aquilo fora. Então, como é que você vai fazer? Você vai pegar uma peneira bem fininha,
vai pôr a chia ali, ou a linhaça, e vai lavar na água filtrada já. Lavou, aí você deixa de molho, pelo menos, no caso da linhaça e da chia, pelo menos 1 hora, tá? São detalhes, Raquel, que a gente tem que ir praticando, né? Aí você pode jogar aí na internet também, no Google, pode, principalmente ali no site do Centro de Vida, você já tem essa aula ao vivo, mostrando como é que faz isso. Mas é sempre bacana você ir se aperfeiçoando com a prática, ok? Sim, E depois muito obrigada. fazer o brotinho, aí você já tem que plantar aquela semente germinada, você planta ela na terra. Sabe essas bandejas que você põe embaixo do vaso para coletar água? Você pode encher uma bandeja daquela com 2 dedinhos, 3 dedinhos de terra, põe as sementinhas germinadas ali, e com um aspersor, aquele de molhar roupa quando a gente vai passar roupa, você vai aspergindo água de manhã e de noite. De manhã e de noite. Aqueles brotinhos vão crescendo e fica aquela coisa linda que vocês viram ali na foto, né? Então, nisso aí, a gente já pode dizer o seguinte: se você tem um grão de trigo que você hidratou e ele germinou e fez o brotinho, ele é um alimento biogênico, certo? Se você pega esse grão, tritura ele, faz, por exemplo, o triguilho, que a gente faz o quibe, o tabule, ali ele já não está germinado, mas ele vai ser bioativo, porque ele vai hidratar, né? Agora, se você faz a farinha, faz o pão, aí ele já muda a configuração. Se você compra um biscoito, já é biocídico. Então, o mesmo alimento, dependendo de como ele é preparado, ele vai ser biogênico, ou bioativo, ou bioestático, ou biocídico. Certo? Ok. Precioso, obrigada. Deixa eu aproveitar aqui, que a minha pergunta é exatamente nesse sentido aí, Cecília. Só Sim. aproveitar aqui, tá, o gancho. Primeiro, agradecer, né, pela apresentação, uma excelente apresentação, assim, muito conhecimento, tá? Muito obrigado, né, você está disponibilizando o seu conhecimento aí. E minha pergunta é exatamente nesse sentido, porque eu, desde a última workshop que eu participei lá no Centro de Vida, né, eu já comecei a implantar isso aqui dentro da minha casa, né, e aí eu estou classificando os alimentos, né, entre biocídio, biogênico, né, já estou fazendo as sementinhas germinadas, e aí vão surgindo um monte de dúvida, né, em que momento que ele é biocídico, em momento que ele é bioestático, né, então, assim, eu estou com muitas dúvidas, né, por exemplo, assim, eu estou com semente germinada de grão de bico, de chia, né, de linhaça, aí, assim, outras coisas, pode ficar na geladeira, que tempo que pode ficar na geladeira, né, então, assim, ele já está germinado, mas eu estou colocando na geladeira, né, então, Sim. assim, então tem uma série de dúvidas que eu estou passando por elas, que vêm exatamente de encontro que você acabou de falar, e eu não sei onde buscar esse conhecimento. Olha, Conrad, é muito importante essa questão que você falou assim, de pôr na geladeira, porque esse conhecimento, essa prática é importante, porque não pode dar fungo. Se der fungo, não vai fazer bem. Às vezes o calor, a falta de higienização constante, né? Então, precisa ter esse critério, deixar na geladeira e observar se ele está, né, com essa vitalidade, e fazer um pouquinho de cada vez, não fazer muitos ao mesmo tempo. Faz um de cada vez, até você, como se diz, pegar o jeito da coisa, entendeu? Né? Uhum. Agora, em termos de pesquisar, de onde pesquisar, onde conhecer, eu considero, assim, a Conceição Trucon, que tem o site Doce Limão, ela é muito clara e experiente nessas exposições sobre a germinação, né? No YouTube. No YouTube, você joga isso no YouTube, que você vai encontrar muita coisa bem esclarecida, e duas ordens também, né, para aquilo que vocês precisarem, ok? Tá, joia. Muito obrigado, viu?
Mas põe na geladeira depois que ele germina, mas faz um pouquinho. Quer ver, só completar assim, uma outra dúvida, assim, qual a quantidade que a gente consome, né? Por exemplo, você tem lá, né, essas sementes germinadas, que tanto que é, né, que eu alimento disso, né? Também é dúvida. Com o tempo você vai conseguindo, faça isso que a Cecília disse, um cada vez e tudo, você vai pegando uma prática que depois você mesmo vai ser mestre para muitas outras pessoas, ok? Não Mas é tenha bom pressa. você colocar como parâmetro, né? A gente tem que ter uns parâmetros para o nosso corpo também, né? Você observar se está te dando gases, se a digestão está leve, se o seu estômago está leve, né? Se você está se sentindo com bem-estar, se o intestino está eliminando bem, vai observando no seu corpo, né? E outra coisa importante é você olhar o seu prato, fazer aquela divisão do prato, né? Metade do prato de biogênicos e bioativos, depois a outra parte você divide em 2, e aí vai, né, para o bioestático, que é geralmente o cozido, né? Biocídio não. Oi? Biocídio não. Não, biocídico não. Eu falei cozidos. Biocídico não entra, não. Aí entra o bioativo E bioestático. e o bioestático. Bioestático vão ser os cozidos. Biocídico não vai entrar. Ok. Você deixa o biocídico só assim, se você for no aniversário, levar seu filho no aniversário de alguma criança, que eu vi as crianças aí, né? Às vezes acontece, mas você não pode ir com fome, porque também a gente vive na sociedade, né? É claro. Mas aí vem a dica, não vai com fome, come antes, né? E para a gente também não ser antissocial, porque faz parte da vida, né? Isso mesmo. Tá bom, muito obrigado, viu? Ok, eu penso, olha, teve gente que não teve a oportunidade de fazer a pergunta. Vamos ter ainda uma live depois de amanhã, e nessa live, aí eu vou dar mais tempo para nós podermos interagir entre nós. Então, nessa live, é bom você já pensar o que me despertou a mente esse trabalho das 7 portas. Foi interessante? Valeu a pena? Em que valeu a pena? Ok? Então, vamos ainda nessa noite nos conectar a todos, que nem a Cecília falou, esfregar as nossas mãos e agora pedir para que as mãos de Deus possa cair na sua cabeça, na sua casa, e de maneira especial em você, Cecília, nesta noite. Eu estou sentindo muita energia saindo da minha mão e ela pode chegar a todos, a todas. E que Deus continue nos iluminando e agradecendo. Agradeçamos a Deus o milagre do nosso corpo. É a maravilha da criação. Uma boa noite. Muito obrigada. Obrigada, gente. Gratidão, minha Foi maravilhoso. Boa noite. Muito obrigada. Obrigado. Gratidão.